Henrique VIII não conseguia mais transar e chamou Ana de Cleves de égua de Flandes com os peitos caídos e hálito ruim. Provavelmente você ouviu essa história, que ele não gostou do retrato, depois não conseguiu dormir com a esposa e pediu anulação, chamando ela de égua de Flandes. Só que o Henrique nunca disse isso. A frase só aparece registrada 132 anos depois da morte dele. E o mais irônico, a mulher que ficou conhecida como a esposa feia e rejeitada, talvez tenha sido a que mais venceu o Henrique VIII, ou a única que venceu. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai descobrir o que o Henrique realmente disse sobre Ana de Cleves e como ela saiu desse desastre, rica, livre e principalmente viva. Mas vamos começar pelo começo. A Ana não era parecida com o padrão de beleza inglesa da época, isso é fato, mas não do jeito que a lenda popular exagera depois. Ela vinha com um porte físico maior e mais robusto do que as três esposas anteriores de Henrique, com traço mais forte, descrita como uma mulher de ossadura grande e traços marcantes. E não era só o corpo que chamava atenção, a moda que ela usava, vinda direta da Alemanha, causou estranhamento de todos assim que ela desembarcou. Os próprios enviados ingleses que foram buscar ela relataram vestimenta que chamaram de hábito e vestimenta monstruosos, muito diferente do padrão inglês ou francês, que alguns contemporâneos chegaram, então, a comparar as roupas dela com um manto masculino, pesado, sem corte refinado que a corte inglesa esperava ver numa futura rainha. Só que presta atenção. Eles falaram que ela se vestia de um jeito estranho e desconhecido, não que ela era feia. A única testemunha ocular estrangeira e neutra que a gente tem registro direto, o embaixador francês Charles de Marillac, escreveu poucos dias depois de vê-la pessoalmente que ela tinha beleza mediana, com um semblante determinado e resoluto, ou seja, ela era uma mulher alta, magra, com presença forte, uma beleza comum. Tanto que assim que ela passou a se vestir no estilo inglês, a impressão geral sobre a aparência dela melhorou bastante aos olhos da corte. E vamos pensar uma coisa que é bem simples. O retrato que o Henrique gostou inicialmente foi pintado por Hans Holbein, que era o pintor famoso da época, e ele não sofreu nenhuma retaliação depois de tudo isso, nenhuma punição após os acontecimentos e também nem perdeu o cargo de pintor oficial da corte inglesa. Ou seja, se ele tivesse realmente sido enganado, algo aconteceria com o produtor da mentira, né? Outra coisa, após o casamento em 1540, o Henrique alegou que não conseguiu consumar esse próprio casamento. O rei não gostava muito de escrever, mas naquele momento ele fez uma declaração de próprio punho afirmando falta de vontade e poder de consumar o casamento e disse claramente que nunca, por amor àquela mulher, conseguiu casar de verdade, nem tirou virgindade nenhuma dela através de cópula carnal verdadeira. Os médicos que, convenhamos, não trabalhavam exatamente num ambiente em que contrariar o Henrique VIII era uma escolha brilhante, registraram que o rei alegou ter apalpado a barriga e os seios da Ana e que a flacidez dos seios, além de outros supostos sinais físicos, o fizeram desconfiar que ela não era virgem. E fez questão de acrescentar que, claro, o problema não era com ele conseguia funcionar normalmente com outras mulheres, o problema era com a Ana de Cleves. Só que essa defesa fica bem mais interessante quando a gente volta alguns anos. A virilidade do Henrique já tinha virado um assunto perigoso na corte durante a queda da Ana Bolena, lá em 1536. O George Bolena, irmão da rainha, chegou a ser acusado de fazer comentários zombando da capacidade sexual do rei. Então, em 1540, 4 anos depois, o Henrique tinha um motivo bastante óbvio para insistir que continuava perfeitamente capaz, porque admitir o contrário atingia diretamente a imagem de masculinidade e fertilidade que ele sustentava havia décadas. E tinha acontecido outra coisa, o acidente de Justa de janeiro de 1536. O Henrique sofreu uma queda gravíssima e os problemas nas pernas se agravaram. As úlceras se tornaram recorrentes, dolorosas e sujeitas à infecção, nunca fecharam. Com a mobilidade cada vez menor, ele ganhou muito peso e a sua saúde física se deteriorou profundamente ao longo dos anos seguintes. Até a tão celebrada prova de virilidade da dinastia merece contexto. A Jane Seymour e o Henrique se casaram em maio de 1536, mas o príncipe Eduardo só nasceu dia 12 de outubro de 1537, mais de 16 meses depois. Isso sozinho não
prova impotência, obviamente. Fertilidade humana não vem com o cronômetro Tudor, mas também não combina muito com a imagem posterior que o Henrique tentou construir de um homem cuja capacidade sexual era absolutamente inquestionável. Então, quando ele praticamente faz questão de declarar com outras mulheres eu consigo, com a Ana que não, talvez seja prudente não aceitar a versão do réu, juiz, rei e chefe do RH como diagnóstico médico definitivo. Só que o final dessa história levanta uma pergunta muito mais interessante. O Henrique foi tão generoso porque sabia que parte daquele constrangimento era dele ou porque era muito mais conveniente manter a Ana satisfeita, quietinha do seu lado? A gente não consegue provar nenhuma das duas coisas, mas o acordo que ela recebeu foi extraordinariamente confortável. A Ana aceitou a anulação sem oferecer resistência pública e recebeu o título de irmã amada do rei, com uma posição altíssima na corte, além de uma renda muito generosa e propriedades importantes, entre eles o Richmond Palace e o Hever Castle, que era a antiga casa da família da Ana Bolena. E aqui a história fica mais deliciosa. A família dela não ficou muito satisfeita com esse arranjo. O irmão da Ana, William de Cleves, tinha interesses políticos próprios e não queria simplesmente assistir a irmã deixar de ser rainha da Inglaterra. Houve pressão para que a sua posição fosse restaurada ou para que ela fosse encaminhada para Cleves, porque se ela voltasse como uma mulher cujo casamento havia sido declarado não consumado, o seu futuro voltaria a pertencer ao mercado matrimonial que determinava a vida de praticamente toda princesa europeia. Outro casamento, outra aliança, outro homem, escolhido por razões políticas. A Ana, porém, ficou na Inglaterra. E quando você olha por esse ângulo, Ana de Cleves talvez tenha conseguido um dos melhores finais possíveis para uma mulher da posição dela. No século XVI, ela não precisou voltar para casa para ser negociada em outro casamento, não precisou produzir herdeiros, não precisou nem transar com o bifão do Henrique VIII, não terminou num convento, numa prisão, ou detalhe particularmente relevante quando o ex-marido é o Henrique sem a cabeça. E talvez essa seja a maior ironia da história inteira. A mulher que durante séculos foi transformada em piada das 6 esposas, a suposta égua de Flandres, rejeitada pelo rei, foi justamente uma das que melhor saiu daquele casamento. Eu acho que foi a melhor no caso. A Catarina de Aragão morreu isolada, Ana Bolena perdeu a cabeça, Jane Seymour morreu depois do parto, a Catherine Howard perdeu a cabeça e a Catherine Parr sobreviveu ao rei, mas morreu depois de dar à luz. A Ana de Cleves pegou as propriedades, o dinheirinho dela, o título, não precisou mais casar e viveu mais que o Henrique e todas as outras esposas. Se isso é perder, eu gostaria de consultar o departamento Tudor responsável pelas vitórias. O Henrique VIII pode dar no lado do casamento, mas olhando o destino das outras, ela foi embora com o prêmio de consolação mais valioso de todos, a liberdade. Tá, mas da onde veio essa frase horrível? Égua de Flandres. E detalhe que Flandres era um território inglês na França, o que já mostra que o autor não sabia nada de geografia. A Ana era alemã. Enfim, a primeira vez que a expressão égua flamenga aparece aplicada especificadamente a Ana de Cleves está num livro do bispo Gilbert Burter, chamado A História da Reforma da Igreja da Inglaterra, que foi publicado em 1679. E ele escreve que o Henrique jurou que lhe trouxeram uma égua flamenga de Flandres, tá? Mas como que ele sabia disso? O Henrique VIII morreu em 1547. Esse livro saiu em 1679. São 132 anos de distância entre a morte do rei e a primeira vez que alguém, por escrito, colocou essa frase específica na boca dele. E olha que interessante, a própria expressão égua de Flandres já existia antes do Burnet, aparecendo em outros contextos literários da época, geralmente como um insulto genérico, associado ao próprio tipo de cavalo grande e robusto que era criado naquela região específica da Europa. O que o Burnet fez, e detalhe, era historiador, foi pegar essa expressão que já circulava solta e aplicar especificadamente a Ana de Cleves, atribuindo a autoria diretamente ao Henrique VIII, sem citar nenhuma fonte da época para sustentar essa atribuição. E existe ainda uma segunda camada de confusão. Muita gente hoje atribui a origem dessa frase a outro escritor, o Tobias Smollett, que incluiu a mesma expressão numa edição de 1759 do próprio livro dele de história inglesa, quase 80 anos depois do Burnet. Foi o Smollett que descreveu o detalhe extra, que hoje faz parte do imaginário popular inteiro. A ideia
de que o Henrique teria se sentido enganado pela própria moldura do retrato que o Hans Holbein pintou da Ana antes do casamento, como se o pintor tivesse lisonjeado demais a aparência dela na tela. Ou seja, mais um mito e, como quase todos, um horrível. Agora, não significa que o Henrique tenha ficado quieto e satisfeito ao conhecer a Ana pessoalmente. Ele expressou uma decepção real, só que com palavras completamente diferentes da lenda. E a gente sabe disso através de uma fonte muito mais confiável do que um livro escrito século e meio depois. Um depoimento colhido em julho de 1540 durante o próprio processo de anulação do casamento. O primeiro encontro entre os dois aconteceu em Rochester, no dia 1º de janeiro de 1540, e teve um detalhe curioso por trás que ajuda a explicar parte da decepção. Segundo a tradição de amor cortês da época, o Henrique decidiu aparecer disfarçado, tipo de Robin Hood, para surpreender a própria noiva antes da apresentação oficial. Só que a Ana não reconheceu ele disfarçado, e a reação dela ao próprio rei se aproximando, segundo o relato de quem estava lá, foi de um constrangimento e desconforto visível, porque ele chegou e beijou ela, simples assim. Não de um reconhecimento romântico instantâneo que a tradição cortesã esperava. E vamos combinar, um cara gordo, fétido, com uma úlcera aberta, falando uma língua que ela não entendia. Imagina, se esse cara invade o teu quarto, você não vai receber ele com flores, né? Enfim, é a partir desse encontro constrangedor que vem as citações realmente documentadas. O Sir Anthony Browne, responsável por escoltar a Ana até o encontro com o rei, deixou um depoimento assinado, dizendo que nunca ficou mais consternado em toda a vida ao ver a dama tão diferente que tinha sido relatado. E no caminho de volta para o palácio, segundo o mesmo Browne, o próprio rei disse: "Estou muito triste e pensativo. Não vejo nessa mulher nada do que os homens relataram sobre ela. E me admira que esses homens sábios tenham feito relato desse tipo." E existe um segundo depoimento do Lord Russell, o Lord Almirante, confirmando o mesmo tom geral. Ele viu o rei atônito e constrangido no primeiro olhar, e no dia seguinte ouviu o Henrique dizer como: "Quem se pode confiar? Eu tenho vergonha de como os homens elogiaram tanto ela e eu não gosto dela." Então, sim, houve decepção, só que era uma decepção genérica sobre a sua expectativa frustrada, não um insulto específico comparando a mulher com um cavalo de tração. Existe até registro do Henrique reclamando para o próprio Cromwell que a Ana era nada tão bela quanto foi relatada, ainda que seja bem inconveniente. Reparem que ele mesmo admite nessa fala documentada que ela era bem inconveniente, longe da imagem monstruosa que a lenda popular construiu em cima dessa história inteira. Mas tá, o que eles falavam sobre a aparência física da Ana no final das contas? O Christopher Monte relatou antes do casamento que todo mundo elogia a beleza da dama, tanto no rosto quanto no corpo. Ele não a viu pessoalmente, mas ouviu as fofocas. E a gente sabe que fofoca naquele período às vezes é pior do que as de hoje em dia, né? Já o embaixador inglês Nicholas Wonton, que viu ela de verdade, confirmou que o retrato do Holbein expressou fielmente a imagem dela, ou seja, nem o próprio retrato oficial era um exagero capaz de enganar completamente quem olhasse a pintura antes do encontro pessoal. E existe também uma descrição de uma fonte estrangeira independente. O embaixador francês Charles de Marlac descreveu a Ana como uma mulher de cerca de 30 anos, alta e magra, de beleza mediana e um semblante resoluto e determinado. Beleza mediana, uma mulher normal, não uma feiura grotesca. E existe ainda relato posterior de um visitante grego chamado Nicander Nicius, que esteve na Inglaterra em 1545 e descreveu a Ana, já depois do escândalo do casamento anulado, como mulher de aparência masculina, mas de grande beleza. Masculina, eu acho que ele quis dizer que ela era grandona, né? Fortuda. Ou seja, nenhuma dessas fontes vindas de gente que realmente esteve perto dela sustenta a imagem de monstro equino que a lenda posterior construiu ao longo dos séculos. Mas como os historiadores modernos mais respeitados sobre esse período específico tratam essa questão inteira? A Rita Warwick, historiadora especializada exatamente nesse casamento, rejeita especificadamente os relatos estereotipados de feiura, argumentando que os procedimentos daquele casamento seguiram protocolo normal, e que o próprio fracasso do casamento teve muito mais a ver com a incapacidade sexual documentada do Henrique naquele período específico e com o próprio jogo político em torno da queda do Cromwell, do que qualquer decepção estética genuína e desproporcional. A Warwick chega
a resumir a expectativa frustrada do rei numa comparação bem direta. Ele esperava algo como um bombom perfeito, de padrão idealizado, e recebeu, na visão distorcida dele, uma mulher real, de carne e osso, longe do ideal fantasioso que meses de descrição exagerada de terceiros tinha construído na cabeça dele, antes mesmo dele então conhecê-la. A Heather Darcy, a biógrafa mais recente da Ana, utilizando fontes alemãs originais, que raramente são consultadas, demonstra ainda com mais clareza que Égua de Flandes foi um acréscimo do século XVII, que a narrativa popular do encontro desastroso já chegou distorcida em múltiplas camadas. E existe até o detalhe técnico curioso envolvendo o próprio retrato do Holbein. A análise moderna feita com raio-x na pintura original, hoje guardada lá no Louvre, revelou que o próprio nariz da Ana do quadro foi retocado, sugerindo que o real era um pouquinho maior do que a versão final que chegou até o Henrique, mas mesmo esse ajuste pequeno de composição está bem longe de configurar uma fraude artística grosseira, capaz de justificar todo o escândalo que se seguiu. Então, por que, mesmo sem base histórica nenhuma, essa frase específica virou tão popular a ponto de aparecer em livros escolares, documentários e conversas de bar até hoje? Menos comigo, é claro. Porque é irresistível para o ser humano fofoqueiro e julgador, um rei poderoso, um retrato enganoso, noiva decepcionante, insulto ácido e memorável. É o tipo de história redonda demais, satisfatória demais de contar, exatamente igual às outras lendas históricas que eu sempre comento aqui. E fica a lição que eu acho mais importante de levar dessa história inteira. Toda vez que uma citação histórica é boa demais, redonda demais, engraçada demais de repetir numa festa, vale a pena perguntar para mim, ver os meus vídeos e também checar a origem antes de espalhar como fato absoluto. Às vezes, a fonte é sólida, sim. Às vezes, como nesse caso, a fonte é um bispo escrevendo 132 anos depois, sem prova nenhuma. Enfim, agora me diz, você também achava que essa frase era real antes de ver esse vídeo? Comenta aqui embaixo se tem mais alguma frase desse estilo do período Tudor que você queira que eu desmonte. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã, sabadão, pro próximo Steph Flix.